Simbora, jogador! Vamos juntos aqui, Big Data Bet está na área, Luciano falando com vocês. Hoje eu quero trazer conteúdo top, uma ferramenta muito boa para você sobre validação. O que vai acontecer aqui, quais são os cenários onde eu não vou ter um bom alinhamento nos dados. Quando eu tiver baixo volume, tá? Eu não vou conseguir chegar numa normal ainda, então vou ter dado desalinhado. Quando eu tiver odd média muito afastada da linha de equilíbrio, ali próximo de 2, digamos que eu tenho uma odd média de 15 ou uma odd média de 1.2, são odds médias muito afastadas da linha de equilíbrio, certo? Então eu vou ter também desalinhamento aqui dos dados. Ou quando eu tiver stakes variadas, stakes diferentes, cada bet eu boto uma stake diferente. Digamos que eu uso stake level, eu boto uma unidade aqui, daí depois boto 3 unidades lá, boto meia unidade aqui. Então esses são fatores complicadores aqui na nossa análise. Excetuando essas situações, esta ferramenta vai te trazer um alinhamento muito bom. Eu vou mostrar para vocês. Porque aqui você vai colocar os dados do seu método. Digamos, e eu coloquei a banca inicial em 100, eu estou olhando por unidade de 1%. Você pode botar, não, quero iniciar com a banca 10 mil reais. Você pode botar aqui, ó, o valor monetário também, tá? Aqui é só para a gente ter uma representação gráfica melhor, dada a dimensão aqui do nosso gráfico, beleza? Então digamos que você tem uma odd média interessante, ele bem mais ou menos perto da linha de equilíbrio, 1.8, digamos. E você tem esse ROI aqui de 8%. Você já fez 400 bets usando 1%. Faz 4 meses que você está usando esse método. Você bota tudo aqui, ó. Tá? Se não quiser botar o tempo, não tem problema. O tempo aqui é só para ter uma noção de a média de bets por mês, tá? Vou simular 1000 cenários de Monte Carlo e vou fazer todos os cálculos que eu falei para vocês. Então tá aí. Quais os dados que nós vamos ter? Vamos agora um por um mostrar aqui o que cada um observa. Probabilidade de lucro. Aqui tem um cálculo de binomial, onde a gente consegue então ter essa ideia da probabilidade de lucro conforme os dados que você botou. Mas essa probabilidade de lucro é para sempre, então? Não. Tudo que a gente está fazendo aqui, a gente está observando o volume. Se em 400 bets eu obtive com esses dados, essa odd média 8% de ROI, está me dizendo que eu tenho 95,4% de probabilidade de ter lucro nas próximas 400 bets, certo? Eu tenho 100% de probabilidade de ter uma taxa de sobrevivência. Geralmente a gente associa esse dado à quebra da banca, mas aqui não, você que vai regular o seu, digamos assim, apetite ao risco, o seu rigor ao risco está aqui, ó. Você regula. Porque para uns pode ser que o limite seja quebrar mesmo. Não, só vou parar esse método quando eu quebrar. Ou para mim 50% da banca já eu quero parar o método, não quero mais seguir em frente. Você que decide isso aí, não é eu que vou dizer para você. Tá aqui, ó. Aqui tá em 30%. Então tá me dizendo que nas próximas 400 bets eu tenho 100% de chances, e aqui, claro, a estatística nunca é 100%, aqui tá arredondando, né? A gente pode considerar de não chegar num drawdown de 30%. A gente viu aqui, ó, aqui nas simulações, a gente fez 1000 simulações de Monte Carlo com esses dados. A gente está vendo que a nossa maior probabilidade é ficar entre 10% e 20% aqui, ó. 60% das simulações ficaram entre 10% e 20% de drawdown sobre a banca. A média entre os maiores drawdowns de todas as simulações ficou em 12,4%. Mas teve uma simulação aqui, a pior de todas. Qual foi a simulação que teve o pior drawdown? Foi essa aqui, ó, onde perdeu 29,7%. Por isso que aqui está dando 100%. Pô, a gente fez 1000 simulações, nenhuma chegou em 30%. Certo? Então a gente tem esse dado aqui interessante também. E aqui está me dizendo qual é o volume validador. O volume validador, aqui eu fiz o seguinte cálculo para vocês, pessoal. Presta atenção. É o volume mínimo necessário para que o seu intervalo de confiança inferior, ou seja, o pior cenário, não fique negativo. Tá? Com 95% de confiança. Já que o nosso volume validador com esses dados é 467, então quer dizer que se eu botar aqui 467 e calcular de novo, aqui onde eu tenho o pior cenário previsto para as próximas 400 bets, eu não posso ficar mais negativo, vamos ver. Tá aí, ó,
Tá vendo? 460 bets, eu já tenho ótima confiança de que eu não vou terminar o próximo bloco de 400 negativo. Também não estou ganhando nada, mas eu estou partindo do princípio de gerenciamento de risco, certo? E no melhor cenário a gente vai ficar com 16% de ROI. Veja que é um espaçamento entre o pior cenário e o melhor cenário muito grande, porque eu não tenho grande número de bets ainda, não tenho dados altamente eficientes ainda. Beleza? Vou voltar aqui para 400 para nós continuar. Depois eu quero fazer mais algumas observações. Nosso PVelo e mostrando a habilidade. Está mostrando que esse método tem habilidade. Aqui abaixo de 5% você pode considerar. É muito comum usar essa referência. Estando o PVelo abaixo de 5%, que você já não está mais contando com a sorte. Aqui quer dizer a probabilidade de você estar contando com a sorte, estar refém da aleatoriedade. Aqui está dizendo que o método nesse ponto aqui tem 3,7% de chance ainda de estar contando com a sorte. Então aqui vai mostrar a habilidade somente quando estiver abaixo de 5%. Se eu tiver aqui, por exemplo, 4% de ROI, certamente o meu PVelo vai me dizer o seguinte: viés de sorte azar. Não, teu método ainda não está bom o suficiente aqui. Beleza? Me mostrando inclusive um pior cenário negativo. E tudo que eu coloco aqui, mudo aqui, vai influenciando em tudo aqui para você ir entendendo. Você vai mexer bastante aqui. Só olhando isso aqui e mexendo aqui, você vai entender o que impacta no que, o que você pode usar para diminuir a variância, qual a stake mais otimizada para o seu apetite ao risco. São coisas importantíssimas para a gente saber onde está pisando aqui, entender se nosso método está seguindo no caminho correto. Então assim, agora me lembrei aqui de um aviso importante para dar para vocês. Você pode ter um método aí, por exemplo, você está fazendo back casa, tá? E você está pegando uma odd, pegando lá só zebra jogando em casa, por exemplo, uma odd média 4. E você fez aqui 200 bets, digamos, tá? Você vai mudando e você vai entendendo essas coisas que eu estou falando. E você conseguiu um ROI absurdo, digamos de 25%. Você vai calcular aqui e vai te dar aqui tudo como validado. Claro, a ferramenta acredita no que você está colocando aqui como verdade. Ela não vai te perguntar: ah, beleza, mas já estabilizou o teu win rate? Ah, show de bola, será que tu não está pegando apenas uma tendência, surfando uma tendência de mercado? Será que tu não está aproveitando aqui um padrão de sazonalidade, um padrão cíclico? A ferramenta não vai te perguntar, cabe a você ter esse bom senso, tá, de entender sobre isso, de entender que esse ROI aqui não é verdadeiro, ainda é falso. Você está aqui surfando uma tendência positiva do mercado. Você só tem 200 bets, uma odd média 4. O que se espera aqui, pessoal? Que você ganhe apenas um a cada 4 jogos, mas aqui você ganhou muito mais jogos do que o mercado prevê. Você vai convergir aqui no retorno à média, quando você tiver mais volume. E aí você vai, mas agora eu tive essa subida no acumulado. Aqui mostrou como validado, mas depois eu continuei. Às vezes até aumentei a stake, porque eu estava achando que o método estava super validado, está me mostrando aqui. E no final das contas eu tive uma queda brusca. E aqui me mostrou após 500 bets agora que não está validado. Mas como assim? A ferramenta não era para me mostrar. Aí então é o que eu estou falando para vocês. Cabe o bom senso de você que está colocando os dados aqui, entender se o win rate do seu método já estabilizou. Tem um vídeo que eu falo sobre isso. Tem uma ferramenta que eu trago para vocês. Você bota lá, você entende sobre isso. Mas é muito lógico que se você está com um ROI muito acima do que é previsto, que você está surfando uma tendência, alguma coisa que está acontecendo, é só uma tendência positiva. Você está usando uma odd média muito afastada. Essa variância é muito comum em odds médias altas ou baixas. De você ter ROIs muito diferente do ROI médio esperado. Você nem teve tempo aqui no número de bets ainda para convergir os seus dados de lucro para uma normal. Show? Daí o que aconteceu? Eu continuei o método aqui, só que o meu ROI caiu, porque eu estava numa tendência, achei que eu estava com o método validado, aumentei o stake para 2 unidades, uma odd média 4, e eu fui para cima, só que o meu ROI agora ainda até estou positivo, ó, 5%, mas
Agora quando eu cheguei em 500 bets, tudo mudou. Agora eu não estou mais com o método validado, meus dados estão ruins, eu posso terminar o próximo bloco de 500 com menos 10%, tá tudo certo, dentro da validação. A qualidade score de qualidade do meu método é ridícula, 0,46. Já vou mostrar esse dado aqui importante para vocês também, que mede a qualidade do método, tá? E exatamente, vamos voltar aqui só pra gente dar uma olhadinha ali. A gente estava com 25% do ROI numa odd de média 4 em 200 bets, né? Eu vejo que a gente estava sem qualidade no nosso método, então aqui ajuda também a entender sobre isso que eu estava falando para vocês. Porque esse score de qualidade aqui, ele é um cálculo que é o seguinte: a gente olha o lucro dividido pelo máximo drawdown médio de todas as simulações. Então veja que um dado impacta no outro, né? Já que eu estou dividindo, é uma proporção, né? Então quanto mais lucro eu tiver e menor for o meu drawdown médio observado nas simulações, mais estável e maior qualidade eu vou ter aqui. Esse dado aqui, pessoal, se ele não chegar em 2, ele não é um método bom ainda, nem perto disso. Pode ser que ele venha a ser, talvez não tenha só o volume suficiente para a gente perceber ainda, mas com certeza é um método ruim. É o que está dizendo aqui sobre o nosso método com 25% de ROI, que é um método ruim. Você está entendendo onde eu quero chegar? Passou de 2, ele vai ficar amarelo. Vamos tentar levar para 2 aqui. Se eu diminuir a odd média para 3, ele já vai passar de 2, muito provavelmente. 2,28 já ficou amarelo ali, você está vendo? Já está dizendo assim, ó, eu sou um olheiro de métodos e eu estou dizendo assim para você, ó, vou ficar de olho nesse método aqui, parece que ele tá... Vou dar uma olhada, uma atenção aqui. Eu ainda não considero ele um método muito bom, mas eu já estou dando uma atenção para ele. Mas digamos que você pode até diminuir o ROI aqui, ó, para 15. Mas você diminuiu mais ainda a odd média para 2 e aumentou o número de bets para 400. O que vai acontecer lá? Não aumentou muito porque eu diminui demais aqui, ainda não tem bets suficientes. Mas eu vou melhorando aqui a situação, ó, vou para 1,8, vou fazendo essa análise. Também não tinha mudado o stake, vou mudar aqui, ó, 1%. Agora sim, ficou verde ali, vocês estão vendo? Com 400 bets. Eu já tenho um score de qualidade aqui legal. Certo? Passou de 5, tá me dizendo, ó, o método é muito bom. Desde que eu não esteja naquelas situações que eu falei para vocês, né? Surfando uma tendência, um padrão cíclico. Então eu vou ter aqui a representação aqui nesse score de qualidade verde, mostrando um método muito bom. Passou de 5, o método já é considerado muito bom aqui nesse dado, tá? E aqui vai até 10. Passou de 10 é um método boca braba aqui. Passou de 20 é boca brabíssima. Método que já está há muitos anos lucrando com consistência, baixa variância. Não é simples para o método extrapolar aqui essa escala que vai até 10. Se ele extrapolar aqui, é método boca brabíssima. Então é isso, ó. Vamos ter esses dados aqui importantíssimos. Vamos ter sempre a simulação do pior e do melhor cenário previsto pelo nosso intervalo de confiança no próximo bloco de bets, que a gente já definiu aqui, certo? 400 bets. Digamos que você chegou aqui em 2.000 bets já no seu método. Você coloca aqui, justamente se você tiver bons dados de ROI e odd média, não precisa ser um ROI muito alto com 2.000 bets, para aqui no score mostrar que o método é bom. Vamos ver aqui, ó. Olha quanto eu diminui meu ROI, mas eu aumentei meu score. Claro, eu estou com uma odd média próxima ao equilíbrio, um ROI interessante e muitas bets. Então tem consistência aqui. A consistência e essa relação entre prêmio e risco é que vai fazer com que o nosso score aqui aumente. E justamente nós vamos ter o PVL zerado mesmo ele não é, mas aqui não tem casas decimais o suficiente para a gente ver aqui os próximos dados, mas é zerado o nosso PVL, ou seja, não estamos mais contando com sorte azar, é habilidade. Aqui está dizendo que para validar a gente precisaria, com esses dados, 467 bets, já passamos, né, já estamos em 2.000. Nossa taxa de sobrevivência conforme o nosso apetite e o risco de drawdown de 30%, de 98%, temos 100% aqui de probabilidade de obter lucro nas próximas 2.000 bets.
Então veja que interessante. E aqui também a amostra do tempo, né? Caso você queira fazer essa análise de bets por mês. O gráfico aqui, pessoal, ele é aleatório. Ele pega 1000 simulações de Monte Carlo. Aleatoriamente ele escolhe 15 e bota aqui, ó. Pode ver que fica ali, ó, meio translúcido no fundo, né? Alguns lucros acumulados. E dentro desses 15, aleatoriamente ele escolhe um só para ter uma representação gráfica das possibilidades, daquilo que pode acontecer com esses dados que você colocou aqui. Cada vez que você apertar aqui, ó, nada vai mudar aqui nos dados mais importantes, porém a simulação aleatória vai mudando. Ó, isso aqui é tudo que poderia ter acontecido, ó, com o seu método. Como a gente já tem esse dado aqui em 100% da probabilidade de lucro, justamente todos vão ficar para cima aqui, né? Certo? Show? Alguns vão ficar um pouco mais para baixo, outros vão ficar um pouco mais para cima, é só uma simulação. E aqui eu tenho aqui embaixo, então, pessoal, o lucro, a stake otimizada. Antes do drawdown, vamos falar dessa parte aqui. A stake otimizada diz o seguinte: qual é a stake mais apropriada para o meu rigor ao risco, que eu vou escolher aqui, ó. Eu tenho um apetite ao risco muito alto, eu aceito em 2.000 bets perder 50% da minha banca, não tô nem aí. Vou pedalar o mercado, vamos botar aqui, ó, 50%. Claro que agora, com esses dados, ele vai me sugerir uma stake bem maior. Já que o meu apetite ao risco é maior, ele me traz a possibilidade de ter mais lucro, em prol também de ter maior variância. Outros vão dizer, não, eu não gosto de drawdown maior que 25. Já me incomoda ter drawdown mais pesado que isso. Ele vai te dizer, então tu bota no máximo 1,1% no teu stake aí, sobre a banca, para não ter esse tipo de drawdown. Beleza? Olha que interessante isso aqui, o quanto a gente está unindo conceitos importantes aqui para você seguir aqui no caminho mais saudável dentro das apostas esportivas. Beleza? Aqui eu não vou entrar tanto a fundo em cada dado, teria muita coisa para mostrar para vocês aqui, teria que fazer uma série de vídeos, mas você mexendo aqui, você vai notando o que acontece aqui com o drawdown, como muda a stake sugerida, todos os dados aqui vão alterando e você vai entendendo o que faz sentido aqui. Mas eu já vou dar umas dicas para vocês para reduzir variância, tá? Que eu sei que a galera acha bem importante, eu também acho, né? Sempre parto do princípio de reduzir variância nos métodos que eu trabalho. Por último aqui, pessoal, tem o histograma dos drawdowns, que nem eu mostrei lá para vocês a distribuição, né? Mas que eu tenho uma noção boa, ó. Por exemplo, com esses dados, eu vou ter 68% das simulações, e aqui no caso, como são 1000 simulações, eu vou ter das 1000 simulações, 686 ficaram com drawdown entre 10% e 20%. Na média, eu pego todos os maiores drawdowns das 1000 simulações e faço uma média, 18,4%. Mas eu tive um drawdown que foi muito mais pesado. Dentre as 1000 simulações teve o caso mais extremo, em que o meu drawdown foi 38% sobre a banca. Então, esses extremos, a cauda da curva de distribuição, pode acontecer, pessoal, que a gente tem que estar ligado. Digamos aqui, já aconteceu comigo, tá? Deve ter acontecido com muitos de vocês também. Você calculou aqui, uma ferramenta mostrou para vocês, pô, meu drawdown previsto aqui era 18, mas eu tive um drawdown de 30. Vou parar o método, deu merda aqui. Você pode considerar, observar a probabilidade que tinha de dar esse drawdown de 30. Às vezes, dependendo da forma ali da distribuição do histograma do seu drawdown, pode ser que o modelo diga que você tinha 10% de chance. Em algum momento deve ocorrer, tem 10% é 10%. Certo? A cada 10 vezes que você aplicar esse bloco de bets, uma delas vai acontecer esse drawdown. Você está entendendo? E aqui uma coisa também importante que eu não poderia esquecer de falar para vocês. Quanto mais tempo você está usando seu método, mais tempo você está exposto ao risco. Isso aqui eu sei que parece um pouco contra a lógica, mas eu vou explicar para você entender. Porque você mesmo já ouviu eu dizendo aqui que o volume dilui a variância. De fato, o volume dilui a variância. Você foge dela muito mais rápido, tá? Você tem a variância, mas você consegue muito mais rapidamente se recuperar. E você tem bom volume, certo? Porém, olha, pega essa lógica. Quanto mais tempo você está no seu método exposto no mercado, maior a probabilidade de ter drawdowns
maiores. Pela simples lógica de que a cada 500, vamos quebrar em blocos aqui para facilitar a compreensão desse conceito que é importantíssimo. Você quebra o seu método em blocos de 500, por exemplo, para se organizar, para controlar a validação, para ver como as coisas estão andando. E aí, nas primeiras 500, você tem uma previsão de drawdown de 25, e deu lá 26. Na segunda deu 24. E você vai continuando fazendo blocos de 500, e você vai tendo vários drawdowns ali próximo à média. Perceba que quanto mais blocos você está usando, ou seja, quanto mais tempo você está usando o seu método, maior a probabilidade de você ter um drawdown fora da média. Sim, se você tem 10, 15% de probabilidade de ter um drawdown bem mais pesado do que está previsto pelo seu modelo de validação, você vai torná-lo mais provável quanto mais tempo você está usando o método. Bom, pessoal, dos dados aqui, eu acho que é isso. Você vai ver aqui com o tempo, botando seus dados aqui e cuidando dessas observações que eu fiz, esses cuidados, essas atenções, você vai ver que realmente a maioria dos métodos vão estar sempre muito alinhados com os dados aqui. Eu vou botar aqui um exemplo de um método com alta variância. Se eu tenho um método que tem um ROI muito bom, digamos de 10%, só que ele tem essa odd média muito alta, uma odd média 4, você está pegando back zebra só em odds altas, odd média 4, e aí você fez 500 bets, 1% de stake. Então, você fez 500 bets, seu método não está validado. Pegar ali está dizendo que ainda tem quase 10% de chance de ser sorte azar. Apesar de que você tem 85% de probabilidade de nas próximas 500 terminar com lucro, mas ainda tem 15% aqui de terminar com prejuízo. Seu intervalo, pior cenário aqui, é negativo. Se acontecer, está previsto. Não tem que você possa fazer assim, entendendo como se o método tivesse se deteriorado. Não é o caso, os dados não dizem isso. E eu tenho um método de alta variância, veja aqui que os drawdowns aqui eu deixo em vermelho para ter esse apetite médio ao risco da galera, esse corte aqui no 30%, tá? Então acima de 30% começa a ficar vermelho, que é o que a galera não gosta de drawdown maior que 30% na média, a maioria, cada um tem seu apetite. A gente vê que a gente tem possibilidades aqui de ter drawdown. Teve um drawdown aqui de 60% nas nossas simulações, mas na média ficou próximo a 30%. Beleza? Ô Luciano, tô achando essa variância muito alta, acho que não vou conseguir lidar com isso aqui, mas eu quero continuar. Pô, tá dando bom, né? Eu quero validar nessa faixa de odds, então não esquece, não vou mudar aqui. Você poderia tentar aumentar o seu ROI, você vai diminuir a variância também. Mas digamos, pô, mas eu já cheguei no limite, já estudei todas as variáveis, o que eu podia fazer tá aqui, mas eu quero continuar. Então qual a forma que você pode reduzir a variância neste caso específico aqui? Cada caso vai ser um caso, tá pessoal? Diminuindo a stake. Então vou diminuir a stake e vou botar minha stake aqui, porra. Vamos lá. Em vez de uma eu vou botar 0,5. Vou simular de novo. Tudo muda. Olha só, não tem mais drawdown aqui nos classe vermelha. Tem um pouquinho aqui, tem um drawdown que ficou bem fora aqui. 37, mas quase 70% dos drawdowns ficaram entre 10% e 20%. O drawdown máximo médio observado nas 1000 simulações ficou em 15%. Porra, você absorveu aqui a variância e é claro que você vai ter um lucro também menor, né? Tudo tem essa relação, né? Prêmio-risco aqui para você observar. Tudo faz sentido aqui. Quando você diminuiu aqui seu stake, você também reduziu o seu lucro. Então você melhorou muito o método, inclusive você melhora a qualidade do método aqui. Beleza? Beleza, o que eu preciso aqui para ter um método que alcance uma qualidade muito boa, acima de 5 já é muito bom. Você precisa ter 3 coisas aliadas, tá? Ou pelo menos 2 dessas. Bom volume, bom ROI e uma odd média mais equilibrada. Eu até posso alcançar lá com uma odd média desequilibrada como essa. Vamos ver quanto que a gente precisaria para botar 2.000 direto aqui para ver se a gente chega. Aí já chegou, ó. Nem precisava ser tanto. Porra, mas eu tô fazendo odd média 4 com 10% de ROI em 2.000 bets, pessoal. É claro que você está com um super método aí, mesmo tendo essa variância maior, mas eu também diminuí a stake para 0,5. Então eu fui ajustando o método aqui para reduzir a variância. Digamos que você tem um método
que já tem uma odd mais próximo ao equilíbrio, 1.9. E você tem um ROI aqui de 7%, digamos. E você já fez aqui 500 bets. Com certeza vai mostrar bons dados aqui. Você recém passou aqui o limiar dos 5%, tá? E aqui também uma observação, você tem vários tipos de validação. Você pode olhar isso aqui de forma binária. Ou o método não está ou está validado. Tudo bem. Mas dentro dos métodos validados, você tem vários níveis de validação também. Esse método que é recém chegou na validação. Ou esse método que já está validado há muito tempo, com os mesmos dados, com constância, com consistência e confiança. Então isso aqui você vai observar aqui, ó. Veja que aqui mesmo com esses dados bons, aqui tá, olha que interessante isso aqui. Tá me mostrando uma validação recente, ó. Mal cheguei na validação aqui, beleza? Com 500 bets, mas os dados estão bons, 7% de ROI, mod média equilibrada. Tem botei 0,5, podia botar 1 aqui, vamos botar 1 aqui, pessoal, para facilitar aqui, ó. Então, olha só. Tá legal. Você tem 94,6% de chance de terminar positivo próximo bloco de 500. Tá ótimo. O seu pior cenário nas próximas 500 bets não tá tão negativo assim. Logo, logo, você já alcança um dado melhor aqui. Um pouco mais de bets, tá, no seu bloco. Tá dizendo aqui que com 700 bets, você com esses dados já consegue um bloco de validação. Mas ainda assim, olha o score de qualidade desse método. Não tá muito bom, né? Quando que ele vai ficar bom? Exatamente quando eu tiver bons dados aqui. Aqui, com odd média 1.9 e ROI 7%, eu acredito que com 1000 bets aqui eu já vou chegar aqui num método muito bom. Então não chegou, 3,88 aproximou. Vamos direto para 1500. Então, agora sim, score de qualidade ficou verde, mostrando que você tem em mãos aí um método muito bom para operar com mais tranquilidade. E aí você tem, poxa, mas eu tive aqui um drawdown pesado aqui no extremo da distribuição dos meus drawdowns, apesar do meu drawdown médio aqui ser apenas de 20% sobre a banca. Porra, tem um drawdown aqui, tá aqui, ó, tem possibilidades aqui, ó, teve 2 que ficaram entre 50 e 60, teve 3 simulações que ficaram entre 40 e 50% de perda, e teve 43 simulações que ficaram entre 30 e 40. Então aqui está te mostrando que você tem ali perto de 5% de probabilidade de ter drawdown maior que 30 aqui. Ô Luciano, mas eu tenho os dados bons aqui. E pode acontecer esse drawdown? Eu não quero. Eu quero que não tenha aquelas colunas vermelhas. Quero que todas fiquem verdes. Então, quais dados vão fazer com que isso aconteça, pessoal? Aumentar o ROI, diminuir a odd média ou diminuir stake. Digamos que eu consiga aprimorar o meu método, melhorar ele e botar ele para 10%. O que vai acontecer, pessoal? Beleza, minha probabilidade agora, ó. Eu tive 5 drawdowns acima de 30 agora só. Agora eu tenho apenas 0,5% de chance de ter um drawdown maior que 30. Ah, mas eu quero ficar com nenhuma possibilidade de ter drawdown maior que 30, Luciano. Beleza? Não quer mexer na odd média. Ah, já conseguiu aprimorar o método, melhorou o método, já ajudou muito, né? Eu vou diminuir um pouquinho o stake, digamos para 0,8. Já que você tem essa aversão ao risco, não quer ter a mínima possibilidade de ter drawdown maior que 30. Vamos para 0,8. Olha para onde vai a qualidade do seu método. Ou melhor, olha tudo, né? E aqui sim, aí sim, seu pior drawdown no extremo da distribuição de drawdowns foi 26, 27. Na sua média 13. Não tenho drawdowns acima de 30. Show, pessoal? Creio que é isso. Talvez eu não tenha falado tudo que eu gostaria, mas ficou à disposição aí para qualquer dúvida. No mais, tamo junto. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.